Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica aí que eu vou estar dando aí para vocês. Alguma dica no trabalho, né? Por exemplo, na parte de silvicultura. O que eu fiz? Eu criei uma planilha aí e eu coloquei as operações lá que foram feitas por data, projeto italiano, coloquei um projeto aí avulso aí, eu acabei de criar, só para poder ter os dados. E aí eu falei para ele o seguinte, eu preciso saber o que eu tenho de janela de SOP, que é a entrada das operações, né, que tem que ter uma regra, por exemplo, o preparo só pode entrar depois de 7 dias de formiga, por exemplo. Se a formiga foi feita hoje, ele só vai entrar depois de 7 dias naquela área. Porém, tem que ter feito desseca também. Então, fez desseca e depois de 10 dias o preparo entra. Então, tem essas regras aí que eu criei aqui lá no Copilot. Eu utilizei a IA dele para poder criar isso daí. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma planilha que eu tinha criado e joguei para ele. Essa planilha, deixa eu abrir ela aqui para vocês. A planilha é bem simples, tá? Só para intuitivo de mostrar que a IA ajuda muito, realmente funciona demais e não tomando muito tempo, né? Então aqui que eu fiz, eu coloquei a data, a operação, o ID do projeto italiano, a área total, né? E o quanto que eu fiz. Então coloquei aqui, eu fiz formiga no dia 25 do 2, fiz desseca no dia 8 do 3, né? Pode ver que são os mesmos talhões aqui, só para ele poder fazer já um comparativo e levantar para mim, né? O SOP. E dia 15 do 3, né? Eu fiz preparo de solo lá, beleza. Aí após isso aí, eu fiz uma planilha bem básica, joguei lá para ele. Arrastei para cá e falei o que ele tinha que fazer, né? Preciso que você assuma um papel de especialista em análise de dados a nível sênior, né? Então eu já coloquei para ele aqui já para ele já ir fazendo as coisas para mim sem eu precisar ter que ficar passando muitas coisas, muitos parâmetros. Aí eu passei o parâmetro principal para ele, o que ele deve seguir. Aí eu passei aqui em DCE, que às vezes é feito o primeiro, o segundo e o terceiro pré, por causa do ciclo, né? E o, S, e o SOP, né? A regra de entrada daquela fazenda. Aí eu coloquei as premissas do SOP, né? O preparo só pode entrar depois de 10 dias de seca. E aí ele sempre tem que pegar a primeira data que ele foi aplicado naquele talhão, por exemplo, porque às vezes ele não termina o talhão no mesmo dia, né? Então por isso que tem que pegar aquela primeira data e contar 10 dias. E aí o preparo entra. A mesma coisa para formiga, só que formiga a premissa é 7 dias. Então pega a primeira data naquele talhão, conta 7 dias para o preparo já estar fazendo. Aí ele já trouxe aqui para mim, né? Ele já imputou, já trouxe aqui para mim que foi feito 2 press, né? Nesses 2 talhões aqui. Talhão 25 e talhão 16, que é o que a gente vê aqui na planilha, né? Realmente foi feito 2, ó, né? Foi feito 2 prés aqui. Beleza, então ele já relatou aqui, foi feito 2 prés, né? É, mas ele está falando assim que para poder finalizar o ciclo, o certo é fazer o terceiro, né? Que eu sinalizei para ele que às vezes faz o terceiro também, para poder finalizar tudo. Então, beleza. Então, mas dependendo da área do manejo, né? Depende muito. Aí eu fiz uma validação de regras de SOP. E aí ele já fez aqui para mim, seguiu as premissas que eu tinha colocado. E aí ele colocou assim, ó, nessa validação, a primeira desseca, dia 3 do 8, e o preparo, dia 3 do 15. Tá, isso aqui acho que ele delirou. Isso que ele delirou. Tá vendo? É um indício aqui que eu tinha comentado com vocês nas aulas anteriores, que, que ele delira, tá vendo? Aqui ele delirou. Ó, dia 3 do 8, cara, essa data não faz sentido. Então, o que ele fez aqui? Na hora de calcular, ele calculou errado. Então, assim, sempre quando você for fazer alguma coisa que você pedir para ele, sempre verifique, você sempre é o copiloto, tá? Das informações. Então, sempre verifica certinho para ver se ele não está trazendo alguma coisa que está delirando, tá vendo? Que essa data aqui, a primeira de seca, dia 3 do 8, não foi feita dia 3 do 8.
Primeira desseca no talhão foi feito no dia 8/3. Então, ele, não é que ele delirou, né? Ele colocou primeiro o dia como mês e o mês como dia. Aqui está certo, só que está trazendo em linguagem americana. Mas tá vendo aqui, ó, por conta de ser, sempre tem que estar verificando. Porque às vezes sempre tem algumas coisinhas assim, ó. Por exemplo, eu verifiquei agora, eu achei estranho, né, essa data. Aí eu verifiquei lá, ele só trocou. Ele seguiu mês e dia aqui. Beleza. E aí aqui ele já traz alguns insights para mim que eu pedi para ele. Já foram feitos 2 prés que eu pedi. O SOP, o preparo foi feito 3 dias antes do prazo mínimo. Então aqui dá certo, tá? Os dados aqui eu acabei de ver, tá certo. Ele só inverteu, só ele está trazendo o padrão americano, né? Então o preparo foi feito 3 dias antes do prazo mínimo e a aplicação de formicida foi feita antes da dessecação, o que quebra a lógica de sequência operacional. Tá vendo? Então ele, além de trazer essas validações que ele trouxe do SOP, ele também trouxe alguns insights que eu tinha pedido para ele. E ele dá algumas recomendações aqui também. É interessante. Então, sempre quando você for, por exemplo, foi rápido para poder fazer isso, ele está até pedindo para, se ele quer que gere um dashboard diário, com alertas e tal, automático, por exemplo, verde está dentro, vermelho está fora. Consigo pedir para ele, ele também criar, vou falar que sim, né? Só para a gente poder ver como é que vai ficar. A estrutura do dashboard. Então, a desseca de operação, ó, primeiro pré, né? Primeira aplicação, a última aplicação que foi realizada. Sempre considerando que a data é dia 3/8, tá, galera? Ele colocou o padrão americano, ele muda um pouco. Regra de SOP, status ok e observação segundo pré-realizado. E ele já criou uma tabelinha para mim, ó. Ela feito com 7 dias, faltam 3 dias. Só que já foi feito preparo de solo. Então a gente entrou antes aqui, ó. Então ele já criou um painelzinho para mim, indicando aonde eu consegui fazer e aonde eu tive algumas falhas, como eu entrei antes, tal, que a gente tem as regras para poder seguir certinho para ter já uma boa floresta, né? Então por isso que a gente segue o SOP. Mas você vê aqui que ele trouxe tudo que eu pedi, ele sempre vai trazer alguma coisa a mais, que ele fala, você quer que eu gere em planilha para você, essas mesmas informações, porque às vezes você só quer visualizar aqui, e aqui para você já está bom. Se você quiser em planilha, você coloca assim, ele vai gerar para você o mesmo relatório aqui em planilha e você consegue usar no seu trabalho.